Oi, galera do Falando de Bichos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje eu tô aqui com a doutora Aline Ambrogi, tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal do canal. Aqui hoje a gente vai falar de tanta coisa interessante. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Então, já entrando no nosso tema do vídeo de hoje, esse calor tá bem complicado, é no país inteiro, e a gente está sofrendo e os pets também estão sofrendo. Existe uma doença que é chamada hipertermia. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso para o pessoal do Falando de Bichos. Pois é, Ana Flávia, a gente está atendendo bastante caso de hipertermia, principalmente em cachorro, né? Porque o pessoal simplesmente não sabe como que o cachorro consegue controlar a sua temperatura. Ele é um pouquinho diferente da gente. Que a gente, quando está com calor, fica suado, pinga, né, o suor. E os animais, os cachorros e os gatos, eles não têm muita glândula sudorípara igual a gente tem. Eles têm pouquíssimas em poucos lugares do corpo. E para eles controlarem essa temperatura, eles começam a aumentar a respiração. E aí tem animal que tem dificuldade para respirar. E a temperatura não fica adequada, começa a ficar elevada. Isso chama hipertermia. E eles passam mal e pode chegar a virar óbito de uma maneira muito rápida. Então, se o tutor não consegue observar os pequenos sinais, os primeiros sinais, ele chega a ficar muito mal em pouco tempo e até perder a vida. E quais que são os sintomas da hipertermia? Bom, o animal que tem hipertermia é quando ele começa a aumentar a temperatura geral do corpo. A temperatura dos animais é um pouquinho mais alta que a nossa. Ela chega a 39 graus. Só que quando fica 39,5 já é alta. 39,6 a gente já considera hipertermia em cachorro e gato. Então, os primeiros sinais são o animal ficando ofegante. Esse é o sinal mais sutil. Os cachorros, eles começam a respirar com a língua para fora, né? O gato, ele respira mais alto, mas ele não tem esse negócio de pôr a língua para fora. Quando o gato chega nesse nível de ficar com a boca aberta, com a língua para fora, ele já está assim, num estresse tão grande que tem que correr para o veterinário. Então, eu acho que a respiração, a frequência respiratória aumentada é o primeiro sinal. Quando essa temperatura vai aumentando e vai piorando, ele vai ficando cada vez pior. E aí ele começa a vomitar, ele começa a ter alterações neurológicas, fica meio cambaleando, parecendo que está tonto. E por último, ele cai, ele desmaia, porque o próprio corpo desliga, falando, tem alguma coisa acontecendo errada, deixa eu desligar aqui para eu conseguir sobreviver. Então, ele pode ter esse desmaio, essa síncope de uma hora para outra. Então, eu acho que o sinal mais importante de um animal, quando ele está com muito calor, é a respiração elevada. Claro, ele procura lugar mais gelado para ficar, né? Se ele está em cima da cama, ele vai para baixo. Se ele está num lugar muito quente, ele tenta encontrar uma sombra. Ele deita em locais mais gelados, porque ele precisa desse contato do gelado para fazer a troca do calor. Então, são esses pequenos sinais que a gente tem que observar. E além da hipertermia, tem outras doenças que são mais comuns no calor? O verão, de maneira geral, tem algumas doenças que a gente precisa se preocupar, principalmente as doenças que têm vetores associados. O que é vetor? Pulga, carrapato, mosquito, né? Então, doenças transmitidas por carrapatos, como erliquiose, é um problema agora no calor. Falando de vetores em relação à mosca, a gente poderia falar de girofilariose, que é aquela doença do coração. Esse vetor é muito comum em regiões litorâneas, de praia, ou seja, todas as doenças que têm vetores associados. A gente poderia citar a leishmaniose, enfim, inúmeras doenças, porque esses vetores, eles se multiplicam muito no calor, né? Então, com certeza, a doença do carrapato é muito mais comum no verão do que no inverno. Então, a gente precisa pensar no controle de ectoparasitas também no verão. Perfeito. E o que que o tutor pode fazer para ajudar dessa questão do calor? Porque eu sei que existem várias coisas que o tutor pode fazer, né? Seja desde o ventilador, que é uma coisa que normalmente a pessoa já tem em casa, e tem aqueles Já tapetes que tem, ficam geladinhos. a coisa mais comum, vamos pensar, que é sombra. Esse animal precisa de estar em um lugar que não que tenha algum
algum controle, né? Porque às vezes a pessoa esquece que bicho sente calor, né? E deixa no quintal sem nenhuma sombra. E aí o animal não tem para onde se esconder. A gente está falando de cachorro, mas pode ser qualquer outro animal. A gente esquece dos passarinhos, né? Sei lá, tem um coelhinho, um porquinho da Índia, até esses animais a gente tem que pensar. Então tem que ter sombra, é a coisa primordial. Agora, de equipamentos, vamos pensar assim, ventilador com certeza eles amam, só que eu tenho que tomar cuidado por conta das hélices do ventilador, né? Dependendo do animal, pode chegar perto. Aves, calopsita, você solta, ela pode ir até o ventilador e se machucar, então tem que tomar cuidado. Ar-condicionado, que seria uma coisa que a pessoa já teria em casa, se fosse possível, mas a gente poderia também pensar em fazer atividades, né, durante o dia de muito calor. Exemplo, piscininha de criança, às vezes o cachorro gosta de brincar. Eu tenho um pug, e esse meu pug, quando ele vê água, ele ama, ele quer girar ao redor dela, da mangueira, quer brincar. Então eu comprei uma piscina de criança e eu deixo ela. E ele vai para dentro da piscina, rola, rola, rola e sai. Deixa essa piscina na sombra, então nesses dias de calor foi o que salvou a gente aqui. Ele gosta da piscininha, água fresca o tempo todo. Então, a água, quando está muito no sol, em uma hora ela esquenta, então você tem que ir lá e trocar. Então, deixa a água sempre fresca. Frutas, é incrível usar frutas geladinha para melhorar a qualidade de vida do animal nesses dias. Melancia, para mim, é a que ganha. Aqui em casa eu dou muita melancia nesses dias que foram piores, né? Lembrando que outros dias piores virão, né? Parece que até ano que vem a gente vai ter esse problema de dias muito quentes, mas a gente poderia pensar em melão e qualquer outra fruta que seja bastante suculenta, né? Que ajuda bastante no calor. Ou você faz também picolézinho com fruta batida e água, deixa no congelador e pode oferecer. Outra coisa que tem para comprar é um tapete gelado, não sei se você já viu, que você pode deixar dentro de casa, que aí ele deita em cima, mas não força, né? Se ele gostar. Uma coisa que eu percebi que eu tive dificuldade aqui em casa foram gatos. Os gatos são mais sistemáticos, né? Então, eu deixo eles fechados num quarto que eu sei que é mais fresco. E eles gostam de ficar nas alturas. Eu tenho aquelas caixinhas, né? Então, eles ficam num quartinho, num lugar bem fresquinho, em cima, e aí deu super certo. Mas são coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer para melhorar a questão da temperatura desses animais na nossa casa. Em relação aos banhos, pode aumentar, deve aumentar, ou pode acabar dando algum problema dermatológico? O ideal para banho é no máximo uma vez por semana, né? A gente pensa, banho demais é ruim. Banho de menos também é ruim, mas banho demais, por exemplo, mais de uma vez por semana pode dar problema de pele. Principalmente se você usar produto, shampoo, porque deixa a pele mais ressecada e as dermatites podem aparecer. As dermatites também são doenças mais comuns agora por conta disso, né? Só que só molhar o animal nesses dias muito quentes, a gente tem que relevar isso, né? Porque tiveram dias que a gente não aguentava, né? Então, 2, 3 dias seguidos, os meus animais ficavam molhados para refrescar um pouco. Só que você tem que ter certeza que esse pelo não vai ficar úmido. Então, depende da raça. O meu pug não tive muito problema, porque ele seca rapidinho. Mas se for um Shih Tzu, demora um pouco mais. Se for um Spitz, que é o Lulu da Pomerana, que tem o pelo mais denso, é mais difícil ainda de secar. Então, só tem que tomar cuidado com isso. O animal não pode ficar úmido por muitas horas, né? Que aí os problemas de pele podem acontecer. E eu lembrei de uma coisa agora que eu vi uma vez, não cheguei a testar nas minhas, mas também tem protetor solar de pet, não tem? Com certeza, isso é importantíssimo. Se o seu animal for branco, ou se ele tiver partes da pele que ficam expostas e brancas, exemplo, ponta do focinho, ponta da orelha, barriga, e eles gostarem de ficar no sol, com certeza tem que passar filtro solar. Aí ele é peludo, como eu vou passar filtro solar nesses locais, na ponta do focinho, na ponta da orelha, na barriga? Se é um pitbull branco que gosta de ficar deitado com a barriga para cima no sol, tem que passar nele inteiro, porque infelizmente o sol ele predispõe aos tumores de pele e os animais brancos têm altas chances de ter esse tipo de tumor. Então eles são os que a gente precisa ficar de olho. E o filtro solar pode ser comprado em casa de ração, em pets.
Tem filtro solar de inúmeras marcas, até o de ser humano, às vezes a gente pode usar, e tem que ser daqueles mais altos mesmo, sabe? Para proteger mesmo. Esses animais são muito sensíveis. E nesse caso, se alguém for aplicar o filtro solar de humano, se o cachorro, por exemplo, lamber, tem algum problema? A gente pede para pegar uma parte bem pouca, né? Uma quantidade bem pouca, para você fazer uma camada fina na pele. E em questão de minutos, essa camada já é absorvida. Então, não vai ter problema caso ele lamba, né? Tem que ser muito pouco, não pode exagerar. Existe também os sprays, que aí secam bem rapidinho, né? Mas é bem fácil comprar isso em casa de ração também. Hoje tem inúmeros produtos disponíveis. E tem alguma raça que sofre mais no calor? Olha, as raças braquicefálicas, o que que isso significa? São animais que têm o focinho achatadinho. Por exemplo, Shih Tzu, Lhasa, Bulldog, Pug. Esses animais, como a gente já comentou, a respiração é fundamental para baixar a temperatura, né? E como eles têm dificuldade para respirar, eles não conseguem fazer essa troca de calor com facilidade. Então, de jeito nenhum a gente pode deixar esses animais passarem calor, porque eles vão entrar nessa situação de hipertermia e eles correm risco de vida, gente. Tomar cuidado com passeios. A gente não pode levar o animal para passear em dias muito quentes. Ah, mas eu levo 6 horas da tarde. Dependendo do dia, não pode ser nem 6 horas da tarde, porque vocês perceberam, né, que esses últimos dias, 6 horas da tarde, tava 38 graus, então tem que tomar muito cuidado. Só passear quando estiver muito fresco, eles não podem entrar em exaustão física no calor, porque é perigosíssimo. Outra coisa, animal muito idoso e obeso, eles também têm uma dificuldade para respirar e fazer a troca do calor. Muito obrigada por ter compartilhado todas essas informações aqui com a galera do Falando de Bichos. Eu que agradeço, gente. Qualquer dúvida é só me chamar. Eu vou deixar as redes sociais da Aline aqui na descrição. Tchau, tia! Obrigada! Como que é o nome desse neném? Coisa mais linda. Limonada. Ah, não! É que eu tenho um cachorrinho que chama Zé Limão e aí ela Oh, chama meu Limonada. Deus! Que fofura! Lindo demais. Obrigada, viu? Obrigada, Até viu? mais. E se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Deixa o seu like, deixa um comentário e compartilha com um amigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo.